Amém. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou muito alegre, estou muito feliz, amém, por ver tantos jovens hoje adorando ao nome do Senhor. Muitos jovens hoje, ou seja, que largaram tudo, os prazeres mundanos, graças a Deus, para estar hoje aqui adorando o nome do Senhor. A amada igreja pode se assentar, amém, por enquanto. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. É digno de toda reverência, é digno de toda adoração. Amém? Tudo é para a glória, tudo é para Ele, tudo foi feito por Ele. Amém? Eu quero dizer que sou jovem também, sou casada há 15 anos, meu varão se coloca de pé para a glória do Senhor. E meu esposo Rodrigo, amém? Estávamos no início da nossa caminhada, amém? Quando nos juntamos com os jovens, eu creio que o irmão Marcelo também estava na casa da irmã Lourdes, e ali eu olhei para o meu varão, meu coração se acelerou, e logo ali Deus ele já confirmava, amém, a nossa união, tá? Então eu comecei ali no monte já, estava solteira, ele também estava ali desimpedido, então ali eu comecei a apresentar, amém, este lindo varão ao Senhor, que é minha bênção, amém, o que é minha bênção é maldição para os irmãos, amém, louvado e engrandecido seja o Senhor. Então ali Deus ele começou a trabalhar, e quando nós descemos do monte, quando fomos para a igreja, a gente descia do monte, ia para a consagração, ia para a vigília, não é assim, Marcelo? Nós conhecemos, graças a Deus, e ali eu cheguei no jovem, meu marido, eu falei assim, que eu queria conhecê-lo melhor, né? Eu tomei essa decisão, essa ousadia, né? Mas no Espírito, ele falou que não dava. Eu falei amém, né? Ele falou, não dá. Né? Na verdade, ele pedia uma esposa linda, né? Naquele tempo era muito magrinha, não chamou a atenção dele. Ele falou assim, eu não quero dessa forma, mas Deus ele faz do jeito que ele quer. Tem a sua tampa, né? Cada panela tem a sua tampa, é do jeitinho que você quer, é que Deus ele vai te dar, do jeitinho que você precisa, é que Deus vai te dar. Então ele falou que não, eu falei amém, mas a tua resposta não é a resposta de Deus. Então, passou alguns dias, ele foi na minha casa, tu tá orando naquele propósito? Eu disse, então continua orando, porque eu vou orar contigo. Amém, ali nós começamos a orar. Amém? Deus ele confirmou, mas através de muito jejum, muitas campanhas, não tinha beijo, não tinha abraço, era só Deus no negócio. Amém? Eu não quero casar para sofrer. Amém? Então Deus, amém, ele confirmou. 6 meses, amém, nós casamos para a glória de Deus, amém, Deus, amém, ele prometeu, hoje nós temos a nossa casa, temos os nossos negócios, para a glória de Deus, temos uma filha de 10 anos, também uma linda menina, e Deus promete um balãozinho que logo vai chegar, amém, para a glória dele, para que seja a família completa, amém, mas é tudo no tempo de Deus. O que eu quero dizer para o jovem, que Deus ele me falava, amém, para todos os jovens que estão aqui, que estão solteiros, amém, acautelai-vos e saberás que eu sou Deus, amém. Deus ele fala, não te precipita, amém, com os teus olhares, não te precipita com as tuas palavras, espera em Deus. Deus tem uma varoa linda para te entregar, Deus tem uma varoa linda para te entregar. Deus fala, espera no Senhor, amém, para que você não venha padecer, amém, uma vez casado no Senhor, uma vez que assinou, até que a morte te separe. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E antes também de entrar na palavra, amém, porque Deus se faz presente neste lugar, amém, neste grupo, essa coreografia, uma coisa maravilhosa, sentir a presença de Deus neste lugar. Há neste lugar verdadeiros adoradores. Em espírito e em verdade. Há nesses lugares, pastor, neste lugar, pessoas com compromisso com Deus.
Senhor. É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Amém? Eu quero dizer também para o grupo dos varões. Amém? Grupo tremendo. Aleluia. Eu falei, um dia também meu marido vai estar, amém, neste grupo, porque a nossa igreja ainda é pequena. Não há esse número, amém, de jovens. Parabéns, varão, mas também o Senhor fala. Ficai, amém, na torre de vigilância. Amém, porque é bonito ver os irmãos louvar, mas o diabo, ele está furioso com os irmãos. O diabo já lançou uma seta no grupo dos irmãos. Eu vi uma cobra subindo. E o diabo, ele quer destruir a união. Deus fala para vocês descerem, fazer uma consagração, um propósito de 7 dias. Amém? Para que essa barreira vai aumentar. Não diminuir. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Deus está presente. Amém? Eu quero dizer também que eu não sei, mas Deus, amém, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Eu não sei dar o propósito de estar orando, amém, pelo terreno. Amém? Mas quando os varões saíram, estava já ajoelhada, eu não vi eles passar, mas eu só vi o anjo. Amém? Eu só vi o anjo de branco passando. Passava, Deus, Ele me mostrava a sua escritura. E Deus fala, sou eu, Deus de providência. O que vai acontecer, mas Deus é Deus de providência. Deus também fala que Ele vai abrir portas neste lugar, porque eu vi a carteira de trabalho para suprir as necessidades da igreja. Louvado e agradecido seja esse Deus. Deus também fala nesta noite, Ele é o Deus de cura. Amém? Tu que está enfermo, amém? Tu, amém? Receba a bênção em nome de Jesus. Faça o nome do Senhor. As nossas Bíblias em São João. Aleluia, Deus. Aleluia. Seja o teu santo nome. Sou um milagre de Jesus. Aleluia. Aleluia, sou um milagre. Da onde Jesus, amém, nos tirou. Outrora nós servimos a Satanás. Outrora nós adorávamos outros deuses. Amém, mas hoje nós estamos na presença, amém, do único Deus que é digno de toda a reverência e toda a glória. A Ele seja dado todo o louvor. Hoje nós podemos dizer, eu sou um milagre nas mãos de Deus. Eu tenho a ganhar com Jesus, é coisa linda. Amém, permaneça, amém, no que tu foi chamado. Amém, levanta a tua cabeça, eu quero dizer, se alguém neste lugar que pensa em retroceder, se alguém neste lugar que pensa em deixar a tua cruz, que pensa em deixar o teu posto, aonde tu foi chamado, se alguém neste lugar que pensa em deixar o teu lar, amém, abandonar a tua casa, eu quero te dizer não. Amém, se Deus Ele colocou nas tuas mãos, porque tu és forte. Amém, o fardo não é maior do que tu pode suportar. Se Deus Ele te deu, porque tu és forte para aguentar, carrega a tua cruz, porque Jesus está do teu lado, te ajudando a carregar a cruz. Ele te capacita, amém? Glória a Deus. Em São João 11, aleluia, no versículo 3, aleluia, a palavra do Senhor diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Amém. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus da glória, que está a tua palavra, meu Deus, que liberta, que transforma, meu Deus bendito, que seja um canal de transmissão da tua palavra, meu Deus bendito, venha o Senhor me usar conforme o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, meu Deus, prepara a tua igreja para receber a tua palavra, meu Deus, que a palavra venha estar gravada na tábua do nosso coração, para que nós possamos viver, possamos praticar, não ser somente ouvintes, mas sim
praticantes da tua palavra. Assim, meu Deus bendito, eu te peço, meu Deus, continua trabalhando a nosso favor, alcança a nossa família, repreenda toda enfermidade, toda inquietação, toda dúvida, todo mal, e derrama, meu Deus, sobre a tua igreja, as bênçãos, a vitória, em nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Esta palavra fala sobre Lázaro. Aleluia. Eu creio que é uma passagem, amém, que todos conhecem. Amém. Uma passagem a qual, quando eu recebi o convite, eu creio que já tem umas 2 ou 3 semanas, eu estava orando ao Senhor pedindo uma palavra. Amém. Eu gosto também de orar, amém, de estar intercedendo, estar jejuando, amém, para estar ministrando a palavra do Senhor. E até essa madrugada, Deus, Ele não tinha ainda me dado uma palavra. Em sonho, Deus, Ele me falou somente Lázaro. Eu falei, louvado e engrandecido seja o Senhor. Amém. Deus sabe como Ele trabalha. Amém. Deus sabe, amém, o trabalhar dele. Não é do meu modo, nem do teu modo. Amém. Deus, Ele não recebe ordem. Deus, Ele dá ordem. E nós temos que obedecer. Porque nós somos vasos. E Ele é o oleiro. Então aquele homem Lázaro, amém, ele estava enfermo. Aleluia, como diz no versículo, aleluia, versículo 5, os irmãos permaneçam, amém, com a Bíblia aberta, amém, que nós vamos dar continuidade à palavra. No versículo 5 a palavra diz: ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro, ou seja, Jesus, ele amava aquela família, porque aquela família tinha uma intimidade, tinha uma comunhão, era um povo ali temente ao Senhor, sincero ao Senhor. Jesus chamava aquela família de amigos, pela simplicidade, pela comunhão a qual Jesus, ele tinha com aquela família tinha com Jesus. Então Jesus, ele fala na tua palavra que ele amava aquela família, ou seja, Jesus, ele me ama, Jesus, ele te ama. Todos aqueles, amém, que abandonam o pecado, amém, todos aqueles que abandonam, amém, o mundo, o engano, Jesus, ele faz de você um amigo, aquele que se aproxima, aquele que teme ao Senhor, amém. Deus, amém, ele faz parte, amém, da tua família, ou seja, a palavra do Senhor diz em Isaías, aleluia, 43, depois os irmãos meditam, amém, que Jesus, ele te chamou, Jesus, ele te formou, Jesus, ele te criou, Jesus, ele te remiu, Jesus, ele chama pelo teu nome, aleluia, Jesus, ele te criou e te formou, ou seja, não temas nenhuma situação, não temas, amém, teu adversário, porque Jesus é contigo, por onde quer que ele andar, por onde tu passar, Jesus, ele é contigo. Aleluia, Mateus, aleluia, também fala, amém, ou seja, Isaías 43, continuando, a palavra do Senhor diz que por onde tu passares, amém, ele estará contigo. Quando tu passares pelas águas, o Senhor é contigo. Quando tu passares pelos rios, amém, eles não te submergirão. Jesus estava ali com os teus discípulos, amém, naquele barco. Jesus, ele entrou no barco, em Mateus 8 fala, amém, que veio, amém, sobre aquele barco uma grande tempestade, amém, que os ventos, as ondas sobrevieram sobre aquele barco. E Jesus, quando ele estava, Jesus, ele estava dormindo. E os seus discípulos se atemorizaram com aquela situação e foram logo acordar a Jesus. E Jesus, ele logo ordenou, aleluia, que o vento parasse, amém, que a tempestade parasse. Aí os discípulos vendo aquilo, ele disse: quem é este, aleluia, que até o vento lhe obedece? Quem é este que até o mar se acalma? Somente com uma ordem, amém. Jesus, na tua vida não é diferente. Ainda que tu pareça, amém, que o teu barco vai naufragar, ainda que pareça que a tempestade, amém, vai te afogar, basta somente uma ordenança do Senhor, que se pare, amém, tudo
vai cessar, amém, na tua vida, amém, não há tempestade, não há diversidade, não há luta na tua vida, amém, porque quando Deus ele ordena, o diabo ele tem que bater em retirada. Quando Deus ordena, a tempestade ela tem que cessar, aleluia, porque Jesus ele está contigo, ainda que tu passares, amém, pelo fogo ardente, aleluia, nenhum mal vai te acontecer, amém, tudo vai ser queimado, quando tu passares pelo fogo, Jesus ele está contigo, como fala em Daniel, amém, que ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, quando aqueles homens, pela ordem de Nabucodonosor, ordenou que aqueles 3 homens, amém, temente ao Senhor, fosse lançado naquela salsa ardente, aleluia, aqueles homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, e quando eles foram jogar, amém, aqueles homens foram queimados, e Nabucodonosor olha dentro da fornalha, e ele fala, não mandei jogar 3, aleluia, mas eu vejo 4 dentro da fornalha, eu vejo eles passeando, aleluia, ou seja, ainda que te lançam, amém, na cova dos leões, aleluia, o leão vai ter que jejuar, amém, Deus não vai deixar nenhum mal alcançar, nada vai acontecer na tua vida, se não for permissão do Senhor, é Senhor que palavra primeira, a nossa já está entendendo, Deus é contigo, por onde quer que andares, amém, toma posição, tenha visão de águia, deixa Deus te usar, seja usada no Espírito Santo do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, e no versículo, aleluia, 6, ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias, amém, no lugar onde estava, aleluia, a irmã de Lázaro disse, Senhor, meu irmão está enfermo. A irmã de Lázaro disse a Jesus, porém Jesus, amém, não que ele fez pouco caso, mas Jesus ainda ficou 2 dias aonde ele estava. Há momentos das nossas vidas que Jesus, amém, ele se cala. Há momentos na nossa vida que parece que Deus não está nos ouvindo. Há momentos na nossa vida que tudo fica parado. Olha que Jesus, amém, ele fez, amém, com aquela mulher, amém, de Cananeia. Amém, aquela mulher, ela tinha uma filha, como ela disse, que estava miseravelmente endemoniada. E ela, sabendo que Jesus passaria ali pelo Tiro e Sidom, aleluia, então ela logo, amém, correu, amém, para ir atrás de Jesus. Jesus estava naquela cidade, ele foi para uma casa porque ele queria se esconder. Ele precisava de um momento para ele, ou seja, ele não queria ser perturbado. Jesus ele precisava de um momento para ficar só. Mas aquela mulher, amém, ouviu dizer que Jesus passara por ali. Ou seja, amém, aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Aonde Jesus entra, amém, o diabo tem que sair. Aonde Jesus passa, amém, a tempestade se acalma. Aonde Jesus passa, há sinais, prodígios e maravilha. Então aquela mulher, ela foi até Jesus, aquela mulher, amém, de Cananéias, amém, ela foi até Jesus e ela diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aleluia, e Jesus, ele ficou calado, e os discípulos disseram a Jesus, despede esta mulher, manda ela embora, ou seja, ela estava incomodando. Aleluia, quanto que está ao teu lado, tem tentado parar a obra de Deus na tua vida, tem falado que você não tem valor, tem mandado te despedir. Olha o que Jesus ele fez. Jesus também por um momento, ele se calou naquela situação, mas olha o propósito de Deus sobre aquela mulher de Cananeia. Enquanto Jesus, aleluia, ele ficava em silêncio, aquela mulher se prostrou, se jogou aos pés do Senhor.
padeceu, amém, daquela situação. Há momentos das nossas vidas que é tempo de se humilhar, é tempo de descer, é tempo, amém, de nós tocarmos o coração de Deus. Não é bonito falar, também não é por palavras repetitivas que Deus, Ele vai nos ouvir, mas nós temos que tocar o coração de Deus, nós temos que dar o melhor para Deus, amém, nós temos que comover o coração de Deus para ver o milagre. Amém, aquela mulher, ela comoveu o coração de Deus. Então Jesus, amém, disse, pode ir que a tua filha está sã. Amém, ali ela recebeu a vitória. Deus, Ele trabalha do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Se Deus, Ele está em silêncio, é porque Ele está provando a tua Deus, Ele trabalha também no deserto. Deus, Ele trabalha no silêncio. Você quer ver os maiores milagres? Você quer ver a maior intimidade com Deus? É no deserto. Amém, amada igreja? É no deserto que você busca mais. É na aflição que a gente busca mais. É no sofrimento, amém, que a gente tem mais intimidade com Deus. Então é por isso que tu passa pelo deserto. É por isso que Deus, amém, permite a prova na tua vida. É para a gente se achegar mais a Ele. É para a gente ter mais intimidade com Ele. Amém, para nós, amém, estarmos mais perto dEle. Deus, Ele te coloca no deserto também com outro propósito. Amém, Deus, Ele quer te aperfeiçoar. Deus, Ele só te prova, amém, para você ser aprovado. Deus, Ele não te coloca no deserto para você ser um perdedor. Ou seja, essa prova que tu está passando, creia, amém, que tu és mais do que vencedor. Creia neste processo, amém, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, amém, pastor, dentro deste ministério, amém, este vento vai passar, amém, Deus vai colocar tudo no lugar, amém, Deus, Ele prova, amém, para tu ser aprovado, amém, amada igreja. Versículo 11, a palavra do Senhor diz: assim falou depois e disse: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. Amém? Ainda que Lázaro está morto, amém, mas para Deus, amém, isso, amém, é pequeno. Para Deus não existe impossível. O plano de Deus ninguém vai impedir. Lázaro está morto há 4 dias. Estava morto há 4 dias. Mas Jesus, olha a simplicidade, olha a grandeza de Deus, olha o poder de Deus. Ele só dorme. Vou despertá-lo do sono. Amém. Deus, amém, Ele coloca situações, amém, para que a glória dele seja manifesta. Ainda que tu seja desenganado com os médicos, ainda que o médico fala, amém, quando o médico disse ao meu irmão, amém, que hoje ele tem 42 anos, ele estava na UTI, o médico disse: não tem mais jeito, não tem mais remédio, não tem mais solução, vamos ligar os aparelhos. Minha mãe disse não, aleluia. Então nós começamos a orar, aleluia, e Deus, amém, trouxe ele de volta. Hoje ele é casado, hoje ele tem um filho, hoje ele trabalha e hoje ele serve ao Senhor. O médico diz que não há jeito, mas para Jesus há jeito. Tudo, amém, está no controle de Deus. Também fui desenganada pelos médicos, amém, na minha vida, amém, também estava, a minha carne estava morta, amém, tinha um problema na minha pele, amém, eu passava no dermatologista, não tinha cura, fiz todos os tipos de exame, mas nada foi detectado. Era uma coceira que parecia lepra, uma coisa infernal, uma coisa muito triste, uma coisa agoniante. Ele falou: não tem jeito, tu tem que ser muito rica para fazer muitos exames, para tomar muito remédio, não tem o que fazer contigo. Passei quase de 10 a 12 anos neste sofrimento, mas crendo que Deus a qualquer hora ia bradar
Amém, eu penso a cura do Senhor ia me alcançar, porque Ele fala na tua palavra, Ele levou sobre si todas as tuas enfermidades. Amém? Senhor, eu estou aqui, eu creio. Amém? Se passaram de 10 a 12 anos, para mim foi muito tempo. Amém? Naquele sofrimento, naquela coceira. Amém? Confesso que eu até passei enxofre. Amém? No meu corpo, de tamanho era o sofrimento. Nada melhorava aquela situação. Aleluia, mas eu nunca me prostrei diante de outro Deus, nunca fui me benzer, nunca procurei um centro de macumba, amém, mas cria, amém, que todo o poder estava nas mãos de Deus, em minhas lutas, amém, continue adorando, continue crendo, que Deus Ele vai trazer o teu marido, Deus Ele vai trazer a tua esposa, Deus vai tirar o teu filho das drogas, da prostituição. Não importa que você está orando 1 ano, 10 anos, 6 meses, não importa o tempo, se Deus, amém, quiser, Ele faz, amém, um estralar de dentro, mas é tudo no tempo do Senhor. Ele tem um propósito determinado para todas as coisas. Em versículo 19, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do teu irmão, ou seja, Lázaro já estava morto. Amém? Muitos ali dos judeus chegaram, amém, até as irmãs de Lázaro consolando. Aceita essa situação, ele já morreu, para de chorar, não tem mais o que fazer. Quantos também estão falando isso para você? Aceita essa opressão, aceita esse opróbrio, aceita a separação, aceita essa mendigância. Amém? Quantos, amém, têm apoiado, amém, talvez cegamente, este mal sobre a tua vida. Amém? Mas eu quero te dizer que tu não aceita. Amém? Tu tem que rejeitar, amém, crer, amém, ainda que esteja morto, ainda que esteja no fundo do poço, ainda que você olhe para o fim do túnel e ainda tu não vê a luz, mas eu creio que Jesus é poderoso para tirar, amém, para mudar, para transformar essa situação, amém, Deus tira. Amém, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Amém, porque eu estava orando por um jovem, e eu não via ali a providência, eu não via a transformação em jejum, campanha, em monte, em vigília, irmão ora, irmão ora, irmão ora, e eu não via trabalhar, amém, de Deus. Amém, então eu estava ali orando, no escritório onde eu trabalhava, aleluia, eu estava no fim do expediente, e eu ia fechar a empresa, e eu comecei assim, estava a mesa, e eu comecei a andar para lá e andar para cá, né? E tinha uma caneta em cima da mesa. Eu falei, Senhor, toma este jovem nas tuas mãos. Aí eu falei, Senhor, tua palavra diz que a nossa fé tem que ser tamanho de um grão de mostarda, pouquinho, tem que ser mínima, amém, é pouquinha a minha fé. Amém? Mas é o suficiente para alcançar milagres. Eu falei, então a palavra diz, nós dissemos aquela pedra, sai de lá, ela vai sair. Então eu comecei a caminhar e falei, Senhor, pela minha fé, faz aquela caneta sair da mesa e ir até o chão. E continuei a orar, deu meu horário de ir embora, fechei a empresa e a caneta permaneceu. Amém? Naquele lugar, mas eu falei, Senhor, amém, eu creio. Amém, mas eu fui para a minha casa, fiz meus afazeres, fui dormir. Em madrugada Deus me deu um sonho, eu estando no mesmo local. Amém, aquela caneta saiu e foi até o chão. Aleluia, Deus, Ele me deu um ensinamento. Amém, naquela noite. Amém, ainda que os meus olhos não vejam. Amém, Deus, Ele está trabalhando. Nós temos que crer que a nossa oração está subindo. Nós temos que crer que a nossa lágrima, Deus, Ele está colhendo. A minha oração não é em vão. Amém, tudo que você plantar, amém, você vai colher. Todos os seus frutos vão nascer no tempo de Deus. Amém? E no versículo
Versículo 21. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, se Jesus estivesse naquela ocasião, Lázaro não teria morrido. Não. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está em todo lugar. A palavra do Senhor diz que não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que Ele perceba. Deus, Ele conhece o teu coração, Ele esquadrinha, Ele conhece. Deus tem nas tuas mãos todo o poder. Aleluia. Então aquela mulher disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu passei por uma situação a qual houve um levante contra a minha vida. Amém? Um parente meu falou assim: cadê o teu Deus? Aleluia, glória a Deus. Quantos têm falado, amém, tem pecado na tua vida, que tu está passando por isso porque tu está no pecado, tu está passando por isso porque tu está servindo um Deus errado. Quantos, amém, tem te afrontado, tem se levantado contra ti falando: cadê o teu Deus? Eu quero dizer que Deus, Ele vai te levantar. Você vai levantar. Amém? Deus, Ele vai permitir que eles estejam contigo, do teu lado, para te ver de pé, para dizer a eles: aquilo é Deus. Deus, Ele trabalha no momento certo e na hora certa. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus, Ele dá vida. Ainda que esteja morto, amém, Ele faz ressuscitar. Ainda que os teus sonhos, amém, estejam mortos, Deus, Ele vai ressuscitar. Ainda que o teu casamento esfriou, ainda que os teus sentimentos esfriaram, ainda que os teus sentimentos estão abalados, ainda que dentro do teu lar há uma divisão para lá e para cá, Deus, Ele coloca vida nesta noite. Amém. Quem crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. Os teus sonhos, a tua faculdade está em pé. Creia no Senhor. Ele abre porta onde não há porta. Amém. Eu lembro, amém, que eu queria muito trabalhar numa concessionária. Eu sempre trabalhei na área de administração fiscal, de contabilidade. Eu queria muito trabalhar em uma concessionária. Eu sempre gostei de andar de social. E eu passava, falei: nossa, como eu queria estar neste lugar bonito. E Deus, Ele falava assim, que Ele pode me colocar. Então Deus, Ele me tirou de um lugar, amém, me colocou numa multinacional. Eu só queria trabalhar numa empresa nacional. Deus me colocou numa multinacional só para dizer que Ele é Deus. Eu não quero naquele lugar, Ele só me colocou para falar: filha, eu te coloco aonde eu quero, nas minhas mãos, está todo poder, mas aqui não é o teu lugar. Deus usava que uma mulher que era namorada do pai, namorada do filho, uma mulher contaminada, e ela falou: aqui não é o teu lugar. Aí ela me dispensou, porque naquele lugar havia corrupção, mentira, eu não podia mentir. Como que eu vou servir a Deus mentindo? Como eu vou conviver com adultério, eles passando perto de mim naquele adultério? Ou seja, Deus, Ele me colocou para Ele mostrar para mim que Ele me coloca onde Ele quiser. Ele é Deus do impossível. Só que nem todo lugar que nós queremos é o nosso melhor. Deus sabe qual é o nosso melhor. Então Deus, Ele me tirou e me deu meu próprio negócio. Ou seja, trabalho somente em temporada para a glória do Senhor. Temporadas são férias. Amém? Ou seja, 3 meses no meio do ano e 3 meses no final do ano. Para a glória de Deus. Amém? Ou seja, eu creio que Deus, Ele vai continuar abrindo as portas. Amém? No versículo 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33, Jesus, pois quando viu a chorar, também chorou. Versículo 35, Jesus chorou. Quando
quando Jesus se aproximou de Maria e via que ela estava chorando pela perda do irmão, é difícil nós perdermos alguém, amém, muito querido, dói, amém, mesmo sabendo que ele partiu com Jesus. Então Jesus, ele chorou, amém. Quando Jesus, ele te vê chorando, ele chora também. Aleluia. Quando você está alegre, ele se alegra também, amém. Quando você está obediente, ele se alegra mais ainda, amém. Quando você, amém, busca dele a santificação, mais alegre ele fica. Mas eu quero dizer, amém, que Jesus, ele está contigo no teu quarto, amém. Quando tu deita, tu não tem ninguém, tu não tem nem palavras, tu estás chorando, Jesus está colhendo as tuas lágrimas, amém, porque ele te chamou, ele te escolheu e colocou o teu nome, amém. Versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. 39, disse-lhe Jesus, tirai a pedra, Marta, irmão do defunto. Disse-lhe Jesus, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Ou seja, Jesus, ele tem o poder, amém, para mandar aquela pedra sair do lugar. Mas Jesus, ele precisa me usar. Ele precisa usar você, amém, para realizar o milagre. Ou seja, Jesus, ele não te chamou para você ficar somente sentado. Jesus, ele tem, amém, um chamado na vida de cada irmão. Amém, cada chamado é diferente. Cada um tem a tua unção. Amém, cada um tem o teu chamado. Eu não posso pegar a tua unção. Você não pode pegar a tua unção. Você tem um chamado. Tu tem um particular com Deus. Amém, Deus, ele te chamou, amém, para fazer, amém, a vontade dele. Ou seja, tirar a pedra, trabalhar e te pregar o evangelho, amém, ministrar a palavra, louvar. Mas tudo o que fizeres, faça com amor. Tudo o que fizeres, faça, amém, para que ele seja glorificado. Tudo é para a glória, tudo é para a glória dele. Ou seja, Jesus mandou que tirasse a pedra. Jesus, nesta noite, ele fala, o teu problema está cheirando mal, amém, a tua vida está cheirando mal, amém, o teu trabalho está cheirando mal. Já faz quantos anos essa situação, talvez meses, o problema começou ontem, amém. Deus, ele te deu autoridade, amém, tu és profeta, amém, tu és, amém, a bênção do Senhor, tu és vaso, amém. Deus, ele te deu autoridade para tirar a pedra de tropeço na tua vida. Aleluia. Amém, às vezes vemos situações, amém, se prostramos diante do problema. Não, coisas impossíveis é para Deus, o possível é para mim, para ti fazer. Tem situações em nossa vida que nós temos que ter ousadia, amém, nós temos que tomar a decisão. Se não está bom para ti, amém, então desvia o caminho, amém, tira do teu caminho, tira da tua casa aquilo que não é para ficar, amém, tira da roda das tuas amizades, amém, aquelas amizades que não é para ficar. Tira a pedra de tropeço nessa noite da tua vida. Não está passando, aí a pedra tira a hora, o tropeço continua na tua vida, amém. Deus te dá autoridade nesta noite. Tira a pedra de tropeço da tua vida. Mas que tropeço? Eu não sei. Eu não conheço a vida dos irmãos, mas o tropeço na minha vida era soberba. O tropeço na minha vida era altivez. O tropeço na minha vida era andar cascavelando. O tropeço na minha vida era vaidade. O tropeço na minha vida era mentira. Tudo que nos afasta da presença do Senhor é o tropeço. O que nos afasta da presença do Senhor é o pecado. Tira a pedra e você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Esse versículo, aleluia, 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto com lenço. Deixa Jesus, desligai ou deixai ir. Aleluia. O defunto, aleluia, ele saiu da caverna ainda atado. Ele saiu da caverna ainda amarrado. Amém. Eu quero dizer que Jesus, ele vai, amém, deixar
deixar, amém, um rastro. Ele vai deixar um sinal. Ele vai deixar, amém, que saia, amém, para que todos vejam um milagre. Lázaro, ele poderia sair sem aquelas coisas, mas ele queria, amém, que todos vissem a glória de Deus. Amém? Ou seja, ele saiu com aquelas faixas. Amém? Todos se maravilharam. Todos, amém, ali, amém, creram, adoraram ao Senhor. Amém? Porque já fazia 4 dias que ele estava morto. Amém? Jesus, amém, somente com uma palavra, amém, tirai a pedra. Amém? O defunto saiu. Amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando. Amém? Melhor a cada coração. Amém? Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Amém? Seja, amém, temente ao Senhor. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao teu próximo. Amém? Como nós vamos amar a Deus se nós não amamos ao nosso próximo? Adore ao Senhor com sinceridade. Faça tudo com amor. Amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Peço que a amada igreja continue. Amém? Nessa fé, nessa união. Amém? Esqueça as barreiras, os impedimentos. Eis que tudo Deus se faz novo. Amém? Que nós devemos estar unidos. Amém? No caminho santo,